Olá, eu sou a professora Cláudia Dietrich e eu venho hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre cadeia alimentar. Eu trouxe uma imagem que representa um café da manhã bem reforçado, mas para iniciar o nosso assunto da cadeia alimentar, falando em café da manhã, eu pergunto para vocês, quem de vocês tomou café da manhã hoje? Quase todos, parabéns! Precisa tomar café antes de vir para a escola? Comer bastante antes de vir para a escola? Precisa, né? Para ter energia para aprender e para ficar até o finalzinho, certo? Muito bem. Então, os animais também se alimentam? O que vocês acham? Os nossos animais de estimação ou lá na natureza, eles se alimentam também? Sim, eles também se alimentam, né? E essa relação de alimento que existe entre os seres vivos dentro de um ambiente, a gente chama de cadeia alimentar, certo? Então, nós vamos dar uma olhadinha agora num pedaço do ambiente, um ecossistema, um pedacinho dele para identificar algumas relações de alimentação aqui. Tem várias, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os componentes dessas relações de alimentação, ok? Então, nesse caso aqui, uma cadeia alimentar, ela vai ter três componentes básicos, três níveis tróficos básicos. Os produtores, os consumidores e os decompositores, certo? Vamos começar com os produtores. Quem são os produtores? As plantas, as algas, né, em ambiente aquático, as cianobactérias, certo? Então, na imagem aqui eu tenho algas sendo representadas, tenho plantinhas no ambiente terrestre sendo representadas. Esses são os produtores. Por que tem esse nome? Porque são eles que produzem o alimento deles. Eles realizam um processo que se chama fotossíntese, né? E isso vocês já conhecem. Esse processo precisa da energia luminosa para acontecer. Por isso que tem esse nome, ó, fotossíntese. No ambiente natural, essa luz é fornecida pelo sol. Então, as plantinhas absorvem essa energia e iniciam o processo da fotossíntese. E aí elas produzem o nutriente que elas precisam para crescer, certo? Vocês já conhecem esse processo, nós estamos só revisitando rapidamente, né? Se você pensar no teu café da manhã, o café, o trigo que fez o pão, tudo isso é plantinha e fez esse processo da fotossíntese para crescer e fornecer alimento para você, ok? Muito bem. Na sequência, nós vamos ter o próximo nível trófico, que são os consumidores. Os consumidores aqui estão pintados de amarelo, de azul, e vejam que o ser humano está ali também. Nós também fazemos parte das cadeias alimentares, certo? Por que eles estão coloridos de forma diferente? Porque dentro dos consumidores nós temos mais uma classificação. Então, nós diferenciamos conforme a posição deles dentro dessa cadeia alimentar. Por exemplo, essa ave aqui que está pintada de amarelinho, ela se alimenta da planta. Quando um animal se alimenta da planta, de um vegetal ou parte dela, ele se chama consumidor primário. Quem se alimentar desse consumidor primário, que no caso é esse mamífero, ele vai ser chamado de consumidor secundário. Quem se alimentar desse mamífero vai ser chamado de consumidor terciário, que é o caso dessa ave de rapina. Nesse exemplo, nós tivemos, então, produtor, que é a plantinha, o consumidor primário, que é essa ave, o consumidor secundário, que é o mamífero, e o consumidor terciário, que é a ave de rapina. Mas quando esses três, né, esses quatro indivíduos aí morrerem, né, essas espécies morrerem, vai acontecer o quê? Decomposição. Lá na casa de vocês, quando vocês observam uma árvore com frutos, né? Se um fruto cair no chão, o que acontece? Vai apodrecer, não é?
E aí, quem fez esse processo do apodrecimento? Os fungos e as bactérias, que são os decompositores, né? Os decompositores são extremamente importantes para o ambiente, porque eles fazem uma reciclagem dos nutrientes. Então, essa matéria que foi consumida nessa cadeia alimentar, uma parte dela é devolvida para o ambiente, na forma de substâncias mais simples, certo? Quem tem composteira em casa sabe do que eu estou falando, né? A gente coloca os restos lá, casca de fruta, etc. E aquilo vai se decompor e você utiliza aquilo lá para adubar a horta, certo? Muito bem, nós vamos agora para o último nível trófico, que são, então, saímos agora do último nível trófico, que são os decompositores, né? Agora, como que eu vou representar? Porque aqui eu tenho várias cadeias alimentares, isso aqui se chama uma teia alimentar. Como que eu posso representar uma cadeia alimentar? Eu posso representar através dessa forma simples aqui, ó. Aqui eu coloquei uma imagem de um vegetal, vejam que tem o sol ali, e aí deixa bem explícito que planta precisa da energia luminosa para crescer. Esse vegetal é o produtor, o gafanhoto é o consumidor primário, quem se alimenta do gafanhoto é o sapo, é o consumidor secundário, a serpente que se alimenta do sapo é o consumidor terciário, e essa ave se alimenta da serpente, então ele é o consumidor quaternário, nesse caso ele é o consumidor final. E os decompositores decompõem esses seres vivos ou parte deles quando eles morrerem, certo? Vejam que tem uma setinha entre cada um desses níveis tróficos, e essa setinha ela indica sempre a direção desse fluxo de matéria e energia. Então, a cadeia alimentar, ela é representada assim. Vejam aqui um exemplo bem caseiro, que provavelmente na casa de vocês, quem tem criação em casa, vai perceber esse tipo de cadeia alimentar. Muitos de vocês, então, têm criação, tem milho, que é o alimento de alguns tipos de animais que vocês criam. Esse milho, quando armazenado, ele provoca, se você não armazenar corretamente, a visita, né, de ratinhos que vão vir ali para comer esse milho. Então, o milho é o produtor, porque a planta do milho é um vegetal, então é um produtor. O rato que se alimenta do milho é o consumidor primário. O rato serve de alimento para algumas serpentes, para coruja, etc. Eu coloquei aqui a serpente, usei essa espécie como exemplo. Então, a serpente é o consumidor secundário. Por quê? Porque ela se alimenta do consumidor primário. Quando esses seres vivos morrem, vem fungos e bactérias para decompor. Então, são os decompositores. Quando vocês forem representar no caderno, desenhar, fazer bonitinho, vocês vão ter que respeitar essa sequência. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e decompositores. Pode ter mais do que 2 consumidores aqui? Sim, pode. Muito bem. Então, vendo essas setinhas que tem entre cada nível trófico, ela que indica, então, esse fluxo de energia, de matéria e energia que ocorre na cadeia alimentar. É unidirecional, ó, só tem essa direção, só vai, não volta. Então, a energia que tem no milho vai para o rato. A energia que tem no rato vai para a serpente, ok? Tudo bem? Ótimo. Então, essa seria uma forma simples da gente representar uma cadeia alimentar. Você pode fazer desenho ou você pode escrever, ok? Qual seria, então, depois de conversar sobre tudo isso, qual seria, então, um conceito simples para vocês de cadeia alimentar? Então, tá aqui, ó, é a representação de uma sequência de organismos em que um ser vivo vai servir de alimento para outro ser vivo, certo? Vocês têm um conceito bem simples aqui no quadro. Esse conceito vocês vão copiar no caderno
para vocês terem uma noção bem simples e bem clara do que é uma cadeia alimentar quando forem estudar em casa, ok? Para fixar bem esse conteúdo, vocês vão montar uma cadeia alimentar agora, ok? Vocês receberam no início da aula uma folhinha com vários seres vivos, vários desenhos de vários seres vivos. Tem plantinha, tem peixinho, tem de tudo, né? Então vocês vão montar uma cadeia alimentar agora. Você escolhe os indivíduos que vão fazer parte da tua cadeia alimentar, pinta bem bonitinho e bem caprichado, recorte e faça a sequência. Não esqueça de, embaixo da imagem, colocar qual é o nível trófico daquele componente que você escolheu. Entre um indivíduo e outro, o que você tem que fazer? A setinha, não esquece. Sempre do produtor em direção ao decompositor, certo? Não esqueça que a cadeia alimentar sempre começa com o produtor. Depois vem os consumidores e, por último, os decompositores, ok? A tarefa de vocês é pesquisar sobre teia alimentar, que nós vamos trabalhar na próxima aula, e vocês vão utilizar o restante das figurinhas para montar em dupla uma teia alimentar, ok? Muito obrigada pela presença e até a próxima!